Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Ele nos concede de cultuar o nome do Senhor, que é uma bênção de podermos nos reunirmos como igreja dele também, salvos em Cristo Jesus. Temos esse privilégio de comungar da mesma fé e de adorar o Cristo vencedor. Bom estarmos aqui nessa reunião santa, nesse lugar de adoração. Como foi falado aqui, é um momento assim de muita expectativa do culto, é a hora da exposição da palavra. Eu espero que o Senhor possa, por graça dele, estar usando os meus lábios para comunicar a sua santa palavra. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 28. Mas eu vou lendo e avançando a partir do... Eu vou explicando, lendo e avançando aqui nas porções que eu fiz a divisão. Isso vai ficar melhor para o nosso entendimento. Dá um pouquinho de som, por favor. Aumenta mais um pouquinho aqui. Que a minha voz ela é meio baixa, então acho que se o som estiver mais alto aqui vai ficar bom. Se tem um dos personagens da Bíblia assim, que chama a nossa atenção, é o profeta Daniel, porque toda a vida do profeta Daniel, ela foi passada no exílio. Os irmãos sabem que no ano de 586 antes de Cristo, a Assíria invade Judá com a permissão do Senhor por conta da desobediência do povo. E ali aquele povo é levado cativo para a Babilônia. E nessa leva, Daniel está junto ali, cativo. E ele tinha aproximadamente seus 14 anos de idade, era um adolescente ainda. E aqui no texto do capítulo 6, provavelmente ele tinha uns 80 anos de idade, então já era bem idoso na sua idade. Mas o que mais encanta quando a gente lê o seu livro como um todo, e essa passagem aqui em especial, era a fé desse homem, gente. Era a sua lealdade a Deus, a sua lisura, o seu temor ao Senhor. Daniel foi um luzeiro de luz no seu tempo, em meio àquelas trevas de corrupção, de politeísmo. Daniel foi sal e foi luz na sua geração. E ele tem grandes lições para nos ensinar nessa noite. Ele foi alguém que serviu ao Senhor de todo o coração. Ele foi um homem fiel ao seu Senhor, temente a Deus. E a gente vê isso já no capítulo 1, quando ele rejeita o manjar do rei, quando ele coloca no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e se manter firme no seu propósito. E isso nos ensina muitas coisas boas a respeito daquilo que agrada ao Senhor. E aqui no capítulo 6, nós vemos que Daniel foi jogado numa cova cheia de leões. Mas um comentarista muito interessante que ele falou que esse título aqui, Daniel na cova dos leões, poderia ser substituído por Daniel na cova com o anjo, né? Porque ali nós vemos a mão de Deus sobre a vida dele e aquele anjo do Senhor ali fechando a boca dos leões. Então nós vemos que
quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração e a nossa vida está alicerçada nele, o Senhor permite as dificuldades, não nos livra das dificuldades, mas vai estar com a gente nas adversidades, na dificuldade. Capítulo 6, o tema desse capítulo é uma vida de fé. Como eu falei para os irmãos, Daniel era um homem de fé. A grande ideia de toda essa passagem aqui, do verso 1 ao verso 28, é a seguinte: a nossa fidelidade e lealdade ao Senhor fazem a diferença em meio às provações da vida. Então, mais cedo ou mais tarde, as provações vão chegar. Então, a nossa fidelidade e lealdade ao Senhor, Daniel nos ensina isso, vai fazer toda a diferença quando esse tempo chegar. A estrutura do texto, do verso 1 ao 9, conspiração contra Daniel, verso 10 ao 17, a provação que Daniel passou, e do verso 18 ao verso 28, o livramento que Deus concedeu a Daniel. Então vamos fazer a leitura aí do verso 1 ao verso 9 desse texto, dessa porção, e vamos entender como aqueles homens conspiraram contra a vida de Daniel. Palavra de Deus, livro de Daniel, capítulo 6, verso 1 ao 9, diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Ou seja, a devoção de Daniel era pública. Todos sabiam ali no império que Daniel era o homem de Deus, era um servo do leão da tribo de Judá, e você já entendeu aí aonde eu quero chegar com isso. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Então, aqui do verso 1 ao 9, a leitura da palavra de Deus. Então, aqui
nós vemos uma conspiração contra o profeta Daniel no império do rei Dario. Mas se você fizer uma leitura retrospectiva, você vai entender que no capítulo 5 e no verso 29, 30 e 31 diz assim: Então Beltsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, no capítulo 5, os irmãos sabem da história, que o rei deu um banquete, se embebedou, pegou as taças que eram do templo e colocou vinhos nela, bebeu junto com as mulheres, junto com os homens importantes do seu reino, e de repente apareceu uma mão humana escrevendo a sentença dele na parede. Ele achou que era efeito do álcool, mas era a mão do Senhor escrevendo a sua sentença, e ele chamou Daniel para dar a interpretação, e a interpretação era que o juízo chegaria sobre a vida dele, e chegou. O reino medo e persa vence o império anterior. E aqui dá-se o início, no capítulo 6, do reinado de Dario. A estrutura era mais ou menos assim: o rei, os 3 presidentes e os 120 sátrapas. Os sátrapas, meus irmãos, eram pessoas próximas ao rei, com bastante autoridade. E o texto diz aqui que o rei Dario constituiu 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. E sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, Dario queria uma organização no seu império para não ter nenhum tipo de fraude, de desvio. Então, ele queria pessoas qualificadas, capacitadas, exercendo essas funções, para que tudo fluísse bem no seu império. E o verso 3 destaca algo aí muito interessante. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, ou seja, a experiência de Daniel, o temor de Daniel, a honestidade dele, tudo isso fazia com que ele fosse alguém que se destacasse ali naquele império como um servo do Deus Altíssimo. E há um texto em Provérbios 22, 29, muito interessante, que diz assim: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Então, Daniel era alguém habilidoso naquilo que fazia. Era um homem que se destacou por conta das suas habilidades e, acima de tudo, por conta da sua lealdade e fidelidade ao Senhor. Foi alguém que fez a diferença ali no seu tempo. Abrindo um parênteses aqui muito rápido, eu fico pensando, se os nossos representantes na política brasileira tivessem a lisura e o caráter de Daniel, eu acho que o nosso país seria bem diferente, né? Se eles tivessem isso aqui, ó, o espírito excelente, alguém qualificado, que não negocia os seus valores, alguém liso, a gente teria um país bem melhor. Mas, enfim, vamos continuar aqui no texto bíblico, porque todo esse destaque de Daniel, a sua fidelidade ao Senhor, a sua lealdade, ela gerou inveja naqueles homens. O texto vai dizer no verso 4,
Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Então, aqueles homens ali, tomados por inveja, e ficaram invejosos da vida de Daniel, do seu destaque, e porque o rei já estava olhando com bons olhos para ele. Então entrou a inveja no coração daqueles homens? Não, a inveja já estava ali. Então aquela situação revelou a inveja que estava no coração daqueles homens, como diz Provérbios 27:4. Diz assim: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Ainda em Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, aqueles homens ali tomados por inveja começam a vasculhar a vida de Daniel. Alguém já disse que a inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. Inveja significa ver contra, olhar contra. Então aqueles homens ali, eles começaram a olhar contra Daniel, não a favor de Daniel. Eles ficaram invejosos porque o texto diz que o rei pensava em colocá-lo sobre o maioral, sobre acima daqueles dois presidentes. Então a inveja, ela entrou no coração daqueles homens e eles começaram a procurar um pretexto para acusar Daniel do que dizia respeito à sua administração. Eu acho que Daniel ali era uma espécie de um funcionário público, então começaram a vasculhar a vida dele. Eu fico imaginando, vendo os pendrives de Daniel, as planilhas, e não achavam nada, a documentação tudo certinho, não tinha como acusar Daniel. Não tinha como, porque o texto vai dizer, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque, aqui está a diferença, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram, olha só o testemunho desses homens invejosos a respeito da vida de Daniel: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses homens aqui, eles tentaram procurar na vida profissional de Daniel, não acharam nada. Era um homem de caráter, de lisura. Então eles foram arquitetar um plano para tentar acabar com a vida de Daniel. E a maldade no coração do homem, ela é terrível. Provérbios 4:17. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Então a gente vive num mundo, amados irmãos, pós-queda, onde a maior força em atuação, excetuando o poder de Deus, é o pecado. Então a maldade está aí, está no coração do homem. A maldade está no coração do homem. O texto diz que eles não dormem enquanto não fizerem o mal. Mas eu quero ler para você, para ficar isso mais claro, o Salmo 64. Depois você lê na sua casa com mais calma esse salmo aqui, para a gente ver tamanha que é a maldade do coração do ser humano. Salmo 64, ele é composto por 10 versos, diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada
e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Então, esse aqui é o retrato 3x4 do homem caído, do homem sem Deus. Mas aí o verso 7, o 8, o 9 e o 10 diz assim: mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos, assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem balançam a cabeça, todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia, e se gloriam os retos de coração. Então, por conta da lealdade de Daniel, por conta da sua fidelidade, da sua lisura, aqueles homens se levantaram contra a vida dele. A inveja aflorou no coração daqueles homens e eles tentaram ali de alguma forma prejudicar Daniel, mas não conseguiram. Então eles tiveram essa ideia: vamos tentar algo contra a lei do Deus que ele adora. O que mais me encanta nessa passagem aqui é que Daniel ali era um homem de Deus e todos aqueles homens sabiam que Daniel era um servo do Deus Altíssimo. A sua fé não era uma fé oculta. A vida de Daniel era uma carta aberta diante daqueles homens. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Um comentarista disse o seguinte, algo muito interessante: os inimigos de Daniel sabiam que, se quisessem trazer uma acusação contra ele, tinham que engenhosamente fazer com que a lei de seu Deus e a lei do Estado entrassem em conflito. Eles sabiam que, se Daniel tivesse que escolher entre obedecer ao seu Deus e obedecer às autoridades persas, sua lealdade a seu Deus viria em primeiro lugar. A devoção dele a Deus desembocava na sua integridade. Os inimigos de Daniel estavam totalmente convencidos de que ele preferiria morrer a desobedecer ao seu Deus. Por isso, meus irmãos, que o livro de Daniel, ele nos ensina uma lição muito preciosa. Nos ensina a amar a Deus, ser fiel a Deus e influenciar o mundo, não importa o que isso nos custe. Ser influenciados, jamais. Então, essa é a lição que nós aprendemos aqui. Daniel, uma vida ilibada. Ele não abriu mão dos seus valores, mesmo vivendo numa cultura onde se adorava outros deuses, onde todos os canhões estavam apontados para ele, mas ele não abriu mão da sua lealdade, da sua devoção ao Senhor. Aquela frase que as pessoas usam, que o meio determina, o meio corrompe. Então, Daniel vai na contramão disso, né?
Ele está num meio totalmente corrompido, onde ele poderia muito bem abrir mão dos seus valores, mas ele não faz isso. Ele continua sendo um servo de Deus ali, porque o homem não é produto do meio, o homem é escravo do pecado. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem com o seu pecado que corrompe o meio. E Daniel aqui nos ensina essa lição, que uma vida de fé e de santidade ao Senhor faz a diferença em todas as esferas da nossa vida. Uma ilustração que eu gosto de usar, quando eu leio em especial o livro de Daniel, é a ilustração da garça. Eu não sei se os irmãos já viram quando vocês passam pelos rios aí, essas valas abertas, e nós vemos ali a garça. Ela está no meio daquela lama, no meio de toda aquela sujeira, mas você olha para a plumagem dela, está branca, está alvo, igual a neve, no meio da sujeira, mas ela mesma não se contamina. Assim precisa ser a nossa vida aqui nesse mundo também. No meio de corrupção, de deslealdade, a nossa vida, assim como a de Daniel, precisa ser um luzeiro nesse mundo. O mundo pode nos odiar, pode nos perseguir, mas não devemos e não podemos abrir mão dos nossos valores. Devemos refletir acerca da imagem de Cristo na nossa vida. Então, todos aqueles homens foram até o rei acusar Daniel. E eles mentiram, porque Daniel não estava presente aqui. Eles cativaram o rei pela bajulação e isso mexeu com o ego do rei. Ele pensou, eu serei um Deus, porque o texto vai dizer que não se poderia fazer nenhuma petição durante 30 dias que não fosse ao rei. Então aquilo inflou o ego dele. É o mal lá do Éden, né? Que perdura até hoje. É o veneno da serpente que ainda faz efeito em nossos dias. Olha, vocês serão como Deus. Então aquilo despertou a atenção de Adão, de Eva, e os irmãos sabem da história. E aqui também o rei ficou com o seu ego inchado por conta dessa proposta, e ele acabou assinando ali aquele interdito, que não se podia revogar, diferentemente das leis brasileiras, né, que se fazem de manhã e à tarde elas mudam. Mas no Império Medo-Persa, a lei era maior do que o rei. Quando o rei assinava um decreto, nem ele poderia revogá-lo. Caso tentasse, causaria uma revolta maciça em seu império. E o rei Dario não estava preparado para esse tipo de acontecimento tão cedo em seu reinado. E aí vem a provação. Decreto assinado, toda aquela estratagema do mal feita, Daniel, na sua inocência, na sua fidelidade ao Senhor. E outra lição aqui, nesse capítulo, no primeiro ponto aqui, a nossa fidelidade e a nossa lealdade ao Senhor não vai nos isentar de passarmos por perseguições e sofrimentos nesse mundo. Porque o Evangelho traz sofrimento, traz perseguição. A fé genuína vivida no temor de Deus, ela traz perseguição. É só você ler o livro de Atos. É só você ler a história da igreja. Como a igreja foi perseguida. Como os nossos irmãos perderam a vida por não negar a sua fé. E hoje nós vemos no nosso tempo a igreja tentando ser protagonista em assuntos que não competem a ela. Porque a função precípua da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar a salvação em Cristo Jesus.
Se a igreja tiver que ter algum tipo de protagonismo nesse mundo, é ser perseguida, é ser odiada pelo mundo. Como servo de Deus, Daniel está sendo aqui. Ele agora vai passar pela provação. Verso 10 ao 17. Deixa eu ver que horas tem aqui, senão eu acabo extrapolando o tempo. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram, orando e fazendo súplicas diante de seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando que no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, um termo aqui depreciativo, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Era de praxe de todo judeu piedoso orar 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel, um rei pagão, olha o que ele disse: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino. Então aqui nós vemos agora a provação de Daniel. Essa lei que foi sancionada por aqueles homens, ela só prejudicava Daniel. Por quê? Os demais povos eram politeístas, adoravam uma miscelânea de deuses. Ou seja, adoravam muitos deuses, e esses deuses não concorriam entre si. Eles dividiam os seus adoradores. Então essa lei, ela foi criada especificamente para prejudicar Daniel. E o texto vai dizer que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele não se trancou no quarto desesperado, dizendo: poxa, Senhor, não vale a pena te servir, eu te sirvo com toda fidelidade e agora estou passando por provação. Não, o texto vai dizer que ele vai para sua casa, fecha a porta do seu quarto, as janelas abertas na direção de Jerusalém, e ele se coloca de joelhos, ele ora, ele dá graças a Deus, mesmo com aquela lei marcial, como era o seu costume. Então, isso não mexeu com a devoção de Daniel. Toda essa lei assinada, a punição que viria se ele desobedecesse, então isso não fez sentido nenhum para Daniel, porque ele era um servo de Deus. E quem serve a Deus, tanto na bonança, tanto no sofrimento, ele é a mesma pessoa, porque ele confia. Então, quem confia no Senhor, descansa o coração em meio às provações da vida. E ele está ali diante daquela provação. Um ponto importante: as circunstâncias certamente haviam mudado, mas não mudaram o homem de Deus.
Nossa resposta, nossa responsabilidade é fazer o que é certo. As consequências estão nas mãos de Deus. Então, o documento assinado, a lei não se poderia revogar, e aqueles homens foram até a casa de Daniel e o encontraram orando. E eles denunciam Daniel ao rei. Interessante que, se fosse nos nossos dias, eles iam fazer um vídeo de Daniel orando e ia mandar lá para o zap do rei, aqui a prova, ó. Daniel estava orando. Mas como não tinha zap naquela época e nem rede social, eles foram pessoalmente ao rei e delataram Daniel ao rei. E o texto vai dizer que o rei, ele tinha um apreço por Daniel, e no verso 14 vai dizer que o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Mas aqueles homens ficaram em cima do rei. Olha, rei, lembre-se que é uma lei dos medos e persas, e diferentemente das nossas leis, ela não podia ser revogada, porque a lei medo-persa era maior do que o rei. O rei não era absoluto, diferentemente de Nabucodonosor, que era um rei absoluto. Mas no reinado medo-persa, a lei era maior do que o rei, nem ele mesmo poderia revogá-la. Então, ele, muito triste, ele manda chamar Daniel e o lança na cova dos leões. Mas interessante que ele diz essa palavra aqui, o rei Dario disse essa palavra aqui: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Então, uma palavra de esperança na boca de um rei pagão para o servo de Deus. Então, aqui essa aprovação de Daniel. No reinado de Nabucodonosor, a punição era uma fornalha acesa. E aqui no reinado medo-persa, a punição era uma cova cheia de leões. Então agora vem o livramento. Conspiraram contra ele, arquitetaram um plano, conseguiram fazer isso, conseguiram convencer o rei que Daniel tinha desobedecido ao decreto. A lei foi sancionada, foi assinada, e o homem de Deus foi jogado dentro de uma cova. Verso 18 aí em diante. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Interessante que o rei, com toda a sua pompa, com todo um aparato que ele tinha, palácio, devia ter uma cama maravilhosa, um ambiente agradabilíssimo, e o texto vai dizer que ele perdeu o sono. O homem de Deus na cova dos leões tirou o sono do rei. O texto vai dizer que nem comer ele comeu, que ele passou a noite em jejum e não deixou trazer instrumentos de música à sua presença. E o verso 19 vai dizer que pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou. Aqui, pela narrativa do texto, eu acho que ele nem lavou o rosto, ele nem fez a sua higiene pessoal. Ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. Eu acho que ele pensou assim: felizmente eu tentei livrá-lo, o decreto impediu, e uma cova cheia de leões famintos, e ele chamou com voz triste. O rei disse: Daniel, servo do Deus vivo. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei se você já leu esse texto e observou isso aqui, ó. Daniel, servo do Deus vivo.
O rei não chamou Daniel pela posição que ele ocupava no seu império. O rei chamou Daniel de servo do Deus vivo, porque antes de Daniel ser um funcionário do rei, Daniel era um servo de Deus. E aqui eu aplico essa palavra na sua vida. Antes de você ser um bom funcionário na sua empresa, ser um bom gestor na sua empresa, as pessoas de lá precisam reconhecer, em primeiro lugar, que você é um servo de Deus. Antes de ser um engenheiro, você é um servo de Deus. Antes de ser um médico, você é um servo de Deus. Antes de ser uma professora, você é uma serva de Deus. Antes de ser um magistrado, você é um servo de Deus. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Eu creio que ele ficou parado, pensando, será que aconteceu alguma coisa? E de repente, o verso 21, Daniel respondeu, que o rei viva eternamente, uma forma de saudação no Antigo Oriente. O meu Deus enviou o seu anjo. Por isso que um comentarista disse que é mais apropriado Daniel na cova com o anjo do que Daniel na cova dos leões. E fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, verso 23, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Interessante, né, que o rei passa a noite no palácio e não dorme. E Daniel passa uma noite numa cova cheia de leões, num lugar fétido, insalubre, asqueroso, e Daniel tem uma noite abençoada. Digo eu, não o Senhor, se ele não fez um dos leões daquele de travesseiro, de colchão, aqueles leões fofinhos, foi bem aconchegante, enquanto o rei está no seu palácio e não consegue ter uma boa noite de sono. O que eu aprendo com isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs? O melhor lugar para se estar é aonde Deus está. Você pode estar no leito de hospital. Se Deus está lá com você, ela vai ser um pedacinho do céu. Daniel está lá, na cova dos leões, mas tem uma noite de paz, enquanto o rei no palácio não consegue ter uma boa noite de sono. E é isso que o nosso Deus faz. O verso 24, o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma cena aqui fortíssima. E isso prova o tamanho do milagre que Deus realizou na vida de Daniel. Como esses leões estavam famintos, mas diante do homem de Deus eles perderam a ferocidade. Sabe por quê? Porque Daniel servia ao leão da tribo de Judá, como diz lá em Apocalipse. Então aqueles leões ficaram inofensivos diante da autoridade do Deus de Daniel. E todos aqueles homens com a sua família inteira foram jogados dentro da cova. Sabe por quê? Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Porque a palavra de Deus diz: minha é a vingança,
eu retribuirei, assim diz o Senhor. O Senhor é a nossa justiça, amados irmãos. Você não precisa se levantar, você não precisa lutar. É o Senhor que vai lutar as suas causas. É o Senhor quem vai fazer justiça em seu favor. Caminhando para o fim, então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Foi ele, o Senhor, quem livrou Daniel do poder dos leões. E o verso 28, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Por isso que eu falei no começo da mensagem que toda a vida de Daniel foi passada no exílio, da sua juventude até a sua velhice. E ele continuou íntegro e servindo ao Senhor com todo o seu coração. Mesmo diante de todas aquelas dificuldades, de todas aquelas perseguições, Daniel conservou seu coração íntegro em servir ao seu Deus. Que maravilha! 3 aplicações aqui rápidas para a gente ir para casa com essas verdades de Deus no nosso coração. Primeiro, é Deus quem nos capacita com dons e habilidades. Nada vem de nós, é Ele em nós que faz toda a diferença. Nada vem de nós. Nós vemos ali Daniel com toda a sua habilidade, com todo o seu destaque ali no império de Dario, mas aquela capacitação vinha de Deus. Então, toda essa habilidade que você tem, essa capacidade que você tem de exercer a sua profissão, de ser alguém com uma expertise elevada, ela não vem de você, ela vem de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Então, reconheça isso, seja humilde. Segundo, a nossa vida de fé e lealdade ao Senhor não nos blinda de passarmos por aflições e sofrimentos nesse mundo. Há sempre uma cova dos leões à espera do crente. Então, sempre. Aqui não teve como escapar dessa aplicação, mas há sempre uma cova dos leões à nossa espera. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, Paulo vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, a perseguição e o sofrimento serve para nos lembrar que o céu não é aqui. Então, para isso que serve o sofrimento e a perseguição. É para nos lembrar que você ainda não está no céu. Quando chegar no céu, sim, aquelas ruas de ouro, como diz lá Apocalipse, aquela praça, aquele rio que corta a praça, aquela árvore bela, aí sim, amados irmãos, a gente vai se ver livre do pecado e do sofrimento. Mas aqui nesse mundo é perseguição, é sofrimento, é deslealdade, é gente tramando contra a sua vida. A gente leu aqui no texto. Eles procuraram um pretexto para acusar Daniel. Não acharam na vida profissional dele, foram para a sua vida de devoção a Deus. Então, bem-vindo ao mundo caído.
E por fim, eu tinha que ter agora também algo para assim, para alegrar o nosso coração, né? Depois de dizer que tem uma cova de leões preparada para a gente, mas o nosso Deus jamais nos deixará sozinhos no mar das aflições. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Não estamos só. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A sua casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Então, pode soprar o vento, pode correr os rios, que nada vai acontecer. Ela vai permanecer inabalável, porque nós servimos a um Deus grande e que nos guarda. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque Ele é o Deus de Daniel, Ele é o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo aqui de culto ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que foi ministrada nessa noite. E nós observamos aqui no texto pregado, que o homem de Deus, Daniel, ele foi fiel ao Senhor, ele foi leal. E isso fez com que os inimigos se levantassem contra ele. Foi armada toda uma situação ali para prejudicar o servo do Senhor. E ele acabou sendo jogado naquela cova dos leões. E o rei, por estimá-lo, tentou salvá-lo. Fez de tudo, mas ele não conseguiu revogar aquela lei que era superior a ele. E se o texto terminasse ali, haveria uma frustração em nosso coração. Mas o texto vai prosseguir e dizer que lá naquela cova repleta de leões, o anjo do Senhor foi lá e passou uma noite com Daniel. Aleluia. E a tua palavra diz, no Salmo, que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos guarda. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, mas ao nosso redor, aleluia, está o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Meu Deus, eu não sei o que nos espera nessa vida, na nossa caminhada com o Senhor, se é uma fornalha de fogo, se é uma cova dos leões, se é uma masmorra romana, se é uma arena cheia de gladiadores para nos atacar, eu não sei o que nos espera, Senhor. Mas uma coisa nós temos a certeza: o Senhor sempre estará do nosso lado. É promessa do Senhor: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, em uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor aqui nesse mundo. Aconteça o que nos acontecer, que sejamos como Daniel, que possamos manter a nossa devoção e a nossa lealdade ao Senhor. Abençoa o teu povo que esteve aqui presente, o teu povo que não pôde vir por conta de algum motivo, mas que pôde assistir pelo recurso de transmissão online, que eles possam ser edificados por essa palavra do Senhor, assim como nós aqui fomos edificados nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Volta para sua casa com essa certeza que o Senhor é o nosso Deus fiel.